Às vezes, a vida fica pesada, não porque você está no caminho errado, mas porque você se afastou de quem realmente é. E quando isso acontece, o mundo perde a cor, nada parece se encaixar e até as escolhas simples ficam confusas. Mas existe um momento em que tudo começa a clarear de novo, quando você se reencontra, quando você volta a ouvir a sua própria voz, quando recupera a sua verdade, quando lembra da força que sempre esteve aí. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, prazer, eu sou a Julie e neste canal eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quando você se reencontra e tudo volta a fazer sentido. Bora lá pro vídeo? Quando você se reencontra, a vida volta a ter cor. O que é isso? Eu entendo que muitas pessoas têm uma rotina chata, que estão num rumo que não gostariam de estar, mas por algum motivo não tiveram escolha ou não puderam optar por coisas melhores e estão presas naquela realidade, naquele momento presente que não é tão agradável assim. E isso faz com que elas fiquem tristes, ou com medo, ou muitas vezes depressivas, e que elas não enxerguem mais o brilho da vida, o sentido da vida, e que fiquem desestimuladas em viver mesmo, porque a vida não tem cor, não tem graça. E é muito importante a gente entender que muitas vezes a vida parece não nos dar escolha. A gente cai naquela realidade, a gente se depara com aquele mundo e a gente tem que sobreviver. E a gente fica, às vezes, por muito tempo só no modo sobrevivência, né? Buscando o nosso sustento do dia a dia para as condições básicas, para o alimento, para, né, moradia e vestimenta, e não sobra para mais nada, nem tempo, nem energia, nem grana. E é muito complicado a gente se olhar, se entender quando a gente está correndo atrás do básico. A gente precisa entender que uma hora o nosso corpo não aguenta. Mesmo a gente estando nessa rotina ruim, a gente precisa ter algum momento mínimo que seja para se enxergar. Esse momento de se enxergar não é nem parar e se olhar, ou meditar, ou pensar e coisa assim. Às vezes é só descansar. Às vezes o seu corpo está precisando do básico, que é o descanso, e você não tem como, você não descansou ainda. E saiba que ou você vai fazer isso por bem, ou você vai fazer isso por mal. Do tipo, você vai ficar doente? Ficando doente, você é obrigado a ficar acamado, você vai sair desse mundo para ficar, né, na sua cama e você vai ter que se virar. Algo vai ter que ser feito em relação a isso. Por isso que, apesar da rotina difícil, apesar dos momentos complicados, de nós brasileiros principalmente, por quê? Porque eu conheço a nossa realidade, é importante sim a gente também se olhar. A gente ter momentos, no mínimo, de lazer, tirar algum momento na semana para simplesmente descansar ou para simplesmente fazer uma coisa agradável para alimentar a nossa alma, para nos estimular a continuar vivendo, porque viver só no automático vai fazer o nosso corpo adoecer. Então é muito importante sim a gente ter esses momentos. E aí você pode dizer: "Ah, mas eu não tenho tempo para isso". Você tem. Tem, nem que seja, sei lá, 1 hora da sua semana para isso, para você, né, se olhar, se agradar, digamos assim. E quando eu falo em se agradar, em fazer uma coisa para si, não estou dizendo para você ir para um spa, para um hotel 5 estrelas ou alguma coisa assim. Às vezes, você ir dar uma volta no seu bairro sozinho, sem conversar, só olhando, contemplando o horizonte, já basta. Você sair para um lugar tranquilo, um lugar calmo, né, para pensar, para não fazer nada, literalmente, já basta. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né, de que a gente também precisa se valorizar, se olhar e, no mínimo, se entender, nem que seja entender as mínimas coisas da nossa vida. Porque se essa rotina tá ruim, tá chata, tá desse jeito que eu descrevi antes, você precisa começar a planejar mudar isso, né, não dá para se acomodar com essa vida. "Ah, mas é complicado, é difícil". Talvez seja complicado e difícil, sim, eu acredito em você e eu sei que é, mas se você não fizer algo, nem que seja no campo da imaginação para isso mudar, você não vai sair daí tão cedo. Você precisa, dar uma força para que o destino te ajude também, para que o futuro seja melhor do que está sendo agora. Então, saia para pensar,
que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? E talvez eu não consiga fazer isso hoje, amanhã, mas como eu posso já ir me planejando para mudar isso através de mim, né? Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso oferecer para esse mundo. O que eu posso fazer? E aí, quando você começa a mudar essa perspectiva, a virar essa chavezinha, a vida volta a ter cor. Você volta a ter esperança. Né? Você começa a entender que não, você não está condenada a essa vida horrível que você está vivendo agora, mas que depende de você também. Às vezes não é só da gente, né? Mas depende da gente também começar para mudança, para essa mudança que a gente precisa, porque nesse caso a gente precisa dessa mudança. Então, o que eu posso fazer já desde agora para conciliar essa vida horrível que eu tenho com o meu plano de sair daqui? E você vai ver, você vai ter mais motivação para viver. Com certeza, porque é como se você tivesse, assim, uma boia salva-vidas, né, como se você tivesse um salva-vidas, né, que está lá, está distante, mas está vindo, está vindo. Você está vendo que está vindo, né, nesse mar de água aí que você não consegue, chegar na beira da praia, mas você está vendo que está vindo, tem uma chance de chegar e você sobreviver a tudo isso. Então isso já te dá esperança e motivação para continuar, ficticiamente, né. Então faça isso, traga isso para sua realidade também. E a vida volta a ter cor, sim. Quando você se reencontra, você também começa a ter mais clareza na visão das coisas. Aquela clareza que antes não existia. Você parava para pensar sobre determinado assunto, era uma confusão, vinha mil ideias, mil suposições, mil é demais, né? Mas dezenas de suposições, e você não chegava, não conseguia formular um pensamento único, algo único. Quando você começa a se entender melhor, você tem mais clareza do que você enxerga. É como se você estivesse enxergando através de uma janela de vidro, mas o vidro foi limpo, né? A partir do momento que você começa a se entender, é como se você começasse a limpar essa janela e você começa a enxergar melhor lá fora. E aí você consegue, né, ter uma visão mais real da situação, pelo menos real para você, para o seu mundo, para o seu contexto, para aquilo que você precisa. E aí as suas decisões começam a ser mais acertadas se você usa essas informações de forma correta e você começa a caminhar por uma estrada que te traz mais recompensas positivas. E aí você começa a ficar feliz, melhor autoestima, e aí é só uma situação que vai alimentando outra e você vai caminhando cada vez mais melhor para a sua verdade, né? Para uma vida que te faça bem, apesar das dificuldades, apesar de tudo. Você começa a fazer escolhas que finalmente fazem sentido. É como se você escolhesse projetos ou fazer coisas e quando chegasse lá no fim, você se sentisse completa novamente. Nossa, eu fiz algo que foi legal, eu fiz algo que fez sentido, eu fiz algo que foi bom. Porque quando a gente está perdido aí, né, a gente não se conhece, não se entende, a gente faz muitas coisas. Só que quando a gente chega no final, aquilo não dá prazer, não dá alegria, é como se não valesse a pena todo aquele esforço e, né, tudo aquilo que foi feito, todo aquele desgaste em prol daquela conquista, porque aquela conquista, né, foi só mais uma coisa na nossa vida. Mas quando a gente faz escolhas claras e busca aquilo alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, e chega lá e consegue, esses resultados são maravilhosos. A gente vibra, a gente se sente completa, é como se a gente fosse invadida por uma explosão de coisas boas. E é tão bom, é o ápice, né? É o estado de flow que a gente tanto espera e que muitos falam e poucos têm, muito poucos sentem. Por quê? Porque estão perdidos aí dentro de si mesmo. Também a gente sente mais paz interior, apesar da rotina, apesar do esforço. Às vezes a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, a gente está fazendo muito mais do que fazia antes, mas a gente está fazendo coisas alinhadas com a nossa verdade. A gente está trabalhando muito mais em prol de uma coisa que faz sentido para nós. Então é como se, antes eu trabalhava, faz de conta, né? 5 horas por dia, mas eu fazia uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida, não tinha nada a ver comigo, aquilo era muito cansativo, muito desgastante. Mas agora eu trabalho 12 horas por dia, porém eu faço algo que eu gosto, eu estou no meu hiperfoco. Então eu faço, não vejo o tempo passar, eu tenho os resultados e aquilo me faz bem, aquilo me deixa feliz. Então quando a gente consegue alcançar isso, é porque a gente está fazendo aquilo que nos faz bem.
E às vezes não é uma coisa tão agradável aos olhos dos outros, às vezes é uma coisa muito complexa, às vezes é uma coisa muito difícil para as outras pessoas, mas para você aquilo ali é tranquilo. Por quê? Porque você gosta de fazer isso. Vamos pegar alguns exemplos, né? Médicos que ficam às vezes horas e horas em plantões ou horas e horas em operações, mas eles estão fazendo aquilo que eles gostam, que eles sabem fazer, que é o hiperfoco deles, né? Então aquilo para eles de boa, é tranquilo, né? Um engenheiro, né, que fica lá no computador, no software, naquelas coisas lá que as pessoas olham e dizem: "Meu Deus do céu, que confusão aquilo". Mas para eles, aquilo ali, né, os nerds que a gente chamava antigamente, aquilo para eles tranquilo, e eles ficam ali, se não vier chamar eles para ir comer, para ir tomar água, né, eles não saem dali. Aquilo para eles é ótimo, é maravilhoso, e os resultados, né, que vêm através disso para eles são super satisfatórios, porque apesar de ser algo complexo, difícil, para eles é de boa. Então eu sei que é difícil a gente chegar nesse estado, por isso é importante o autoconhecimento, e eu ainda sou, uma defensora de que o autoconhecimento tinha que chegar para nós quando a gente é jovem, porque é nessa fase que a gente está escolhendo principalmente uma carreira, né, uma carreira que vai guiar a nossa vida toda praticamente, muitas vezes. Então, às vezes a gente escolhe uma coisa lá na juventude, com 18 anos, 20 anos, que não tem nada a ver com a gente, né, que não tem nada a ver, com a nossa essência, mas a gente nem sabe disso, porque é tão jovem, tão imaturo, que não tem nem capacidade muitas vezes para medir, dosar isso, né. E sabe-se lá quais os critérios que muitas vezes a gente usa, geralmente é o que dá mais lucro, o que vai dar mais dinheiro, mais estabilidade, coisa assim, e às vezes aquilo não tem nada a ver com a gente. E se a gente escolhesse uma coisa que está mais alinhado com nós, com certeza a gente ficaria menos doente e também poderia ter estabilidade, ter tranquilidade, porque nós íamos ter rendimento. Então, assim, quando a gente faz aquilo que a gente consegue desempenhar ao máximo, os resultados nos trazem paz. E até esse esforço, até esse desgaste energético para realizar aquilo também nos dá paz, porque a gente está alinhado conosco, com a nossa essência, com a nossa verdade, com aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo. Mas agora me conte você aqui nos comentários, você concorda, você discorda, esses tópicos abordados fizeram sentido para você? Se sim, escreva aí como. Também, se você tem sugestões de conteúdo que estejam alinhados com a temática do canal, deixe aí nos comentários como sugestão. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também e assista ao nosso próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que com certeza vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!